Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre e seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo, nós vamos começar a implementar o nosso shell. Vamos nessa! Bom, vamos criar aqui um diretório chamado dir. Vamos abrir. Dentro do kernel, vamos criar um diretório chamado de shell, ok? E dentro do shell, nós vamos criar aqui vamos criar um kshell.h. Por que eu estou chamando de kshell? Na verdade, o shell, futuramente, ele será um programa que vai rodar no espaço de usuário, tá? Como a gente ainda não tem o espaço de usuário no nosso sistema operacional, e como a gente ainda não tem um loader do nosso kernel, né? Nem o escalonador de processo, a gente ainda nem falou sobre processo, tá? Então, e também não temos o nosso sistema de arquivo para a gente poder ler o arquivo executável do nosso programa shell e o loader carregar esse arquivo para a memória e mandar executar. A gente vai ter o nosso shell primeiro como sendo uma funcionalidade do nosso kernel. Depois a gente vai transferir isso aí para um programa e vai virar um processo à parte lá do nosso espaço de usuário do nosso sistema operacional, tá? Então, como ele vai ser uma funcionalidade, nós vamos criar aqui uma biblioteca chamada kshell, por ser do kernel, né? Kernel shell. Onde a gente só vai ter uma funçãozinha que vai chamar o shell, tá? Que a gente vai chamar de kshell. Essa função ela não tem parâmetros. Ok, só isso. Só para fazer a interface com o nosso kernel, tá? E dentro do kshell, vamos criar aqui o kshell.c. Kernel barra shell barra kshell.c, onde a gente vai implementar o kshell, tá? Bom, o que a gente vai ter aqui, certo, gente? Bom, o shell, ele se comunica diretamente com o nosso terminal, tá? Nosso terminal default. Então, a gente vai ter que ter um include aqui para o terminal, tty.h, e nós vamos ter que fazer referência à variável global do nosso tty.default. Certo? Que mais? Vamos implementar aqui um header. O que é que vai ser esse header, tá? Vai ser o cabeçalho lá do nosso, que vai aparecer lá na tela do shell, tá? Eu pedi, primeiramente eu fiz um shell, tá? Um cabeçalho só com um texto. Inclusive, quando eu fiz o short e eu mostrei que a gente ia implementar o nosso shell, eu tinha mostrado um cabeçalho com um texto, tá? Aí eu resolvi criar uma logozinha em modo texto, tá? Uma logomarcazinha em modo texto, usando caracteres gráficos da tabela ASCII. Eu vou falar sobre esses caracteres gráficos da tabela ASCII. Eu acho que ficou melhor. Se vocês preferirem o que eu tinha colocado lá no vídeo do short, a gente volta com esse cabeçalho mais simples, tá? Mas por enquanto vamos deixar assim. Aí, veja só, eu pedi para o ChatGPT criar essa logo para mim, porque eu também não sou muito criativo, certo, gente? E aí ele fez uma logozinha até que decente, tá? Em modo texto. Tá? Eu vou copiar e colar aqui. Ele gerou vários printfs para mim, para gerar essa logo. E eu vou copiar esses printf para aqui para dentro e substituir o printf por kprintf, tá? Mas antes, deixa eu falar sobre esses caracteres gráficos. Ó. Na tabela ASCII,
O caractere de posição 219 e 220, ele é um quadradinho branco, tá? Um quadradinho menor e um quadradinho maior. Eu vou imprimir aqui para vocês verem. Os caracteres 170, se eu não me engano, 177, 178, não, 176 a 178, eles são os mesmos quadradinhos, só que pontilhados, dando uma impressão que ele tem uma cor diferente. Eu vou mandar imprimir aqui para vocês verem. Aí eu pedi para o ChatGPT gerar uma logomarca com o nome do nosso sistema operacional embaixo, chamado Imerso, usando esses caracteres gráficos da tabela ASCII, certo? Deixa eu mostrar aqui quais são esses caracteres. Ó. Vamos mandar imprimir. Kprintf, temos que fazer um include aqui, né? Do lib include kstdio.h. E aqui vamos imprimir esses caracteres gráficos, entre aspas, né? São caracteres gráficos em modo texto da tabela ASCII, tá? Eu vou botar um percentual C para imprimir eles. Vamos imprimir todos eles. 219, 220, 176, 177, 178. Se eu não me engano, são esses. Vou botar um barra N aqui para vocês verem, tá? Então, vou botar 219, 220, 176, 177, 178. Quem programou antigamente, na época do velho DOS, sabe o que é que eu estou dizendo aqui sobre esses caracteres gráficos, tá? Atualmente a gente não vê muito eles, não, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? No kernel, no inicializador do kernel não, no nosso kernel.c, no código do nosso kernel, vamos chamar esse... antes disso, né, tem que ter a função aqui, void cachel, e o cachel só vai chamar o header por enquanto. Header, ok. Kernel, kernel.c. Aqui, ó. Ai, gente. Deixa eu limpar aqui o que eu tinha feito aqui. Porque isso aqui eu tinha feito. Isso aqui é exatamente o que eu pedia lá para o ChatGPT fazer, tá? Se vocês forem olhar visualmente, ele é isso aqui, ó, tá? Então eu pedi para o ChatGPT fazer. E para testar, eu já tinha colocado em off aqui, em offline, já tinha colocado esses kprintfs aqui. Eu não vou tirar eles não, vou comentar. A gente vai copiar esses caras para lá, tá? Vou comentar aqui. Pronto. E ali eu vou chamar aqui, ó, depois de chamar o kernel init, dar um clear, eu vou chamar aqui o nosso cachel, né? Shell, cachel.h, e vamos chamar aqui o cachel. Só para imprimir aqueles caracteres gráficos que a gente viu, depois a gente copia todo esse código aqui para imprimir a logomarca, tá? Veja que eu estou usando os caracteres gráficos que eu falei para vocês, ó. 220, 219, 178, tá? 177, beleza. Mas eu vou mostrar que caracteres são esses para vocês entenderem, tá? Vamos configurar aqui o nosso makefile para incluir esse cachel.c, tá? Deixa eu tirar esse cara aqui. Isso aqui já não é mais novo pra gente.
Vamos aqui. Incluir o nosso cachel. Cachel.c. Cachel. E aqui, né? Vamos botar aqui shell. Cachel.c. Cachel.o. Pronto, vamos compilar o cachel. E vamos linkar também, né? Vamos linkar esse cara aqui. Isso aqui também já não é mais novo. Vamos linkar esse cara aqui. Ponto barra build barra cachel.o. E aqui também cachel.o. Ok. Opa. Vamos compilar aqui e ver como é que tá esse cara, tá? cd imersos make. Opa, erro. Algum erro aqui, louco, tá? Em cachel.c. Uma simples mudança que a gente faz, né? Já tem erro. Vamos lá. Faz parte. Cachel.c. Linha 2. Ah, tá. Vamos lá. Erro. Esperado uma linha. Ué. Deu erro no include? Ele compilou. Ai, peraí. Eu tô compilando com... Ô, gente, eu tô compilando com o NASM, tá? Eu errei lá no Makefile. Algum erro aqui no Makefile. Eu acho que eu tô compilando com o NASM. Aí, ó. Tô compilando com o NASM. Tem que ser com CC. Oh my god. Cifrão. Cflags. Aí fica difícil. Compilando o C com o montador do Assembler. Aí fica difícil, né, caba? Pronto. Corrigido. Vamos dar um make. Ok. Make. Run. Vamos ver esses caracteres gráficos aqui, tá? Olá. Vamos lá. Eu vou botar um espaçozinho para vocês verem direito aqui, tá? Aqui é um caractere gráfico. O primeiro é um quadradinho, depois um quadradinho menor, depois um quadrado bem vazado, um pouquinho preenchido e um pouquinho mais preenchido para dar uma ideia de cores diferentes, né? Deixa eu botar um espaço aqui. Vamos botar um espaçozinho aqui, né? Kernel barra cachel barra kernel shell, melhor dizendo, barra cachel.c. Vou botar um espaçozinho aqui, ó, para vocês observarem melhor, tá? Ele tá rodando na outra, não sei por que cargas d'água. Ok. Então veja, ele tem um quadrado, certo?
um quadrado grande, que é eu acho que é 220, 200 o caractere 219, o 176, 177, 178. Então, eu pedi para que o ChatGPT gerasse uma logo com esses caras, tá? Então, vamos copiar, né? E colar aqui. Eu tenho ele aqui. Vamos copiar e colar esse cara para aqui para dentro. Vai ficar mais rápido, tá? Vamos copiar e colar aqui. Ctrl C. Vamos colocar esse cara aqui no header, tá, gente? Ctrl V. Pronto. Fica meio bagunçado aqui, né? Ele chamou isso aqui de pirâmide. Eu tenho uma pirâmidezinha que é uma logo de uma pirâmide. Eu não sei por que ele escolheu uma pirâmide, tá? E aqui o nome Messos, tá? Eu tô mexendo na cor também, mas por enquanto eu vou comentar essa cor aqui, tá? Vou comentar as cores. Ok. Acredito que seja só isso. Vamos ver agora como é que ficou isso aqui. Meio que... Olha lá. Ficou legalzinho, né? Ficou legalzinho. Beleza. Só que aí o que acontece? Eu deixei o negócio colorido, certo? Vamos ver como é que fica colorido. Eu acho que ele fica melhor com fundo azul. Vocês vão dar a dica aí também, tá? Se não gostaram, ou se preferia lá aquela tela inicial que eu mostrei no Shorts, tá? Quando eu falei que daqui uns 2 vídeos, se eu não me engano, eu tinha falado na época que a gente ia começar a implementar nosso shell. Se vocês gostaram mais daquele layout lá, sem logomarca, sem nada, só um textozinho no fundo azul, vocês me dizem aí que a gente altera, certo? Se a maioria preferir. Bom, deixa eu tirar esses caracteres de cima. Esses caracteres aqui que eu tinha impresso. Ok. Bom, eu fiz aqui o seguinte, gente, ó. Eu coloquei uma cor de fundo. Coloquei uma cor de fundo de texto de número 3, certo? E uma cor de fundo de número 15 inicialmente, tá? E aí eu imprimo em cima, um texto sobre essa cor branca e embaixo eu imprimo essa logomarca aqui, tá? Peraí que eu acabei tirando aqui a minha pesca aqui do meu roteiro. Deixa eu abrir de novo aqui. Só um minutinho. Então, vamos colocar essas cores aqui, tá? Vai ser um TPY testicola. Vamos colocar aqui a cor 3. E de fundo, vamos colocar uma cor branca, tá? Que é a 15. E aqui, ó, a gente vai imprimir. Vou copiar e colar, viu, gente? Porque é grandezinho isso aqui.
Eu vou imprimir aqui um título, tá? Por enquanto, vamos lá. Vamos ver como é que tá aqui. Opa, tem um erro. TTY Taste Color. Bom, minha intenção não é deixar tudo branco, tá? É só uma linha de cima branca e o restante aqui é um azul escuro, tá? Vamos ajeitar isso aqui, certo? Olha como é que tá aqui em tela cheia. Vamos lá. Tem uns errinhos aqui que eu não sei o que é. A gente vai descobrir. Vamos lá. Deixa eu tirar esses caras daqui. Bom, vamos lá. Depois que eu imprimo esse cara aqui, eu vou alterar minha cor de fundo para... Pronto, a cor do caractere para 11 e a cor de fundo para 1. Tá? A cor de caractere para 11 e a cor de fundo para 1. Ok, vamos lá. TTY, Taste Color, TTY, Default, caractere 11 e o fundo azul escuro que é 1. Background Color, Default. Vamos ver como é que vai ficar esse cara aqui. Agora ficou melhor. Olha lá, tá? Aqui ele já tá pegando a cara que a gente quer lá do nosso prompt, tá? Ou do nosso shell, melhor dizendo, né? O cabeçalho do nosso shell. A gente vai imprimir aqui o prompt, né? O prompt seguindo a mesma lógica do prompt do Unix Linux, tá? Como é que é o prompt aqui, tá? O prompt, ele é uma... o prompt é uma informação, digamos assim, de qual é o usuário, tá? Que está logado no sistema, qual o path, ou seja, qual é o caminho aonde a gente se encontra, aonde o shell se encontra, o caminho lá, o diretório dos nossos arquivos, tá? E depois um símbolozinho que representa o cursor do prompt, tá? Ok? No caso do Linux e Unix, geralmente é o cifrão, certo? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Inicialmente, vamos colocar uma coisa fixa, tá? O usuário inicialmente fixo vai ser o root. A gente não desenvolveu nada de usuário ainda, de login, nada. Então, por enquanto, vai ser uma impressão fixa. A gente vai criar aqui, ó, prompt, para imprimir o prompt. E vai ser uma coisa fixa, tá? Ó, o prompt ele vai ter algumas cores diferentes, a depender do que eu quero mostrar lá, do que eu estou mostrando lá no prompt, tá? Então, o path vai ter uma cor, o usuário vai ter outra cor, o símbolo do prompt vai ter outra cor, enfim, certo? Só que o que é que acontece? A gente futuramente a gente vai ter um comando no prompt, a gente vai criar vários comandos no nosso prompt. Inclusive, o nosso prompt ele vai ser um interpretador de comandos. Tá? A gente vai fazer esse interpretador de comandos, talvez comece nesse vídeo ainda ou no próximo, mas a gente vai fazer um interpretador de comandos para o nosso prompt.
E um dos comandos que a gente vai interpretar é o set color, tá? O set color ele vai poder mudar a cor de fundo e da frente da fonte que a gente vai trabalhando dentro do prompt. Só que eu não quero que, ou dentro do prompt não, dentro do shell. Só que eu não quero que o prompt ele seja alterado, a cor da fonte do prompt seja alterado por esse set color, tá? Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui o seguinte, eu vou guardar do TTY default qual é a cor que ele está corrente, a cor corrente do caractere, que é o text color, certo? Guardar a cor corrente. E aí, ó, porque se essa cor foi alterada, na verdade não é text color não, a gente colocou lá como FG color, né? E eu vou colocar ela aqui, ó, int32t color. Por quê? Porque se essa cor ela foi alterada, tá? Eu quero que o meu prompt não tenha as cores deles sem ter sido alterado pelo set color. Então eu guardo a cor que está do texto, tá? A cor atual que está do texto, altero essa cor para eu modificar a cor do texto das várias partes do prompt e depois eu volto a cor para a cor que estava antes, tá? Como a gente está usando o int32t, vamos ter aqui também um include. Include no, desculpa, stdint.h. Beleza. Aí aqui, ó, vamos lá. A primeira parte do prompt, ele é o usuário, tá? O usuário, ele vai ter uma cor verde. Eu vou colocar algo parecido com o que está aqui, ó, gente. Uma cor verde para o usuário, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai alterar a cor TTY TTY, como é que a gente colocou lá? Text color TTY default, vamos botar aqui a cor verde, se eu não me engano é a 2, ok? Aqui vamos imprimir, por enquanto fixo, depois isso aí vai vir de uma variável de ambiente, tá? Por enquanto fixo, o usuário vai ser root arroba do zero, ok? Beleza. Agora, ó, vem uns dois pontos que vai ter uma cor cinza escuro, cinza claro, melhor dizendo. Cinza claro. E vai ser o 7. Aqui a gente imprime os dois pontos. E agora nós vamos ter uma cor azul. Se eu não me engano, deixa eu ver qual é a cor para o azul que eu estou usando aqui. Se eu não me engano é 1. Não, é a cor 3. Cor 3. Também, por enquanto, o path vai ser fixo. O path é o raiz, path raiz. Aí vamos alterar a cor aqui. O path e o usuário, eles vão ser dados por uma variável de ambiente que vai ser alterada se a gente alterar o caminho, se a gente alterar o usuário, tá? Mas por enquanto eu estou colocando eles fixos, certo? E agora a gente vai usar, depois do path, vamos alterar a cor de volta para 7, o cinza claro. E agora a gente vai imprimir o símbolo de onde começa o nosso
a nossa linha de comando do prompt, que é o cifrão. Ok? É isso. Então, depois do header, vamos lá. A gente vai imprimir o prompt. Vamos ver qual é o efeito disso. Um detalhezinho aqui é o seguinte. Que aqui, ó, eu tô com a cor de fundo. Aqui a gente tem a cor de fundo 1. Depois, deixa eu tirar esse cara aqui que não precisa. Depois a gente vai ter de volta a cor de fundo preta, tá? Então a gente vai ter aqui um TTY background color TTY default. Vamos ter uma cor de fundo preta. Então vejam o resultado. Acho que ficou legalzinho aqui, né? Então tá aqui o nosso prompt, que é composto pelo usuário, 2 pontos, o caminho, o path, e o símbolo do início da nossa linha de comandos, né? Porque o prompt é algo que diz assim, ó, você está pronto para digitar um comando. A gente ainda não, se digitar no teclado, não vai aparecer nada, porque a gente ainda não fez o driver do teclado, tá? Nem o tratamento, nem a rotina de tratamento da interrupção do teclado para executar a rotina de tratamento dessa interrupção para pegar o caractere lido do teclado e jogar no buffer, tá? A gente ainda vai fazer isso. Então, por enquanto, a gente não tem como digitar comandos na nossa interface aqui do nosso shell, certo? Bom, mas a gente já, independente se a gente consegue digitar comandos ou não, já dá para a gente fazer o interpretador de comandos do nosso shell, tá? Antes de a gente começar a fazer o interpretador de comandos do nosso shell, eu gostaria de deixar essas variáveis aqui, ó, nome do autor, versão do sistema operacional, versão do shell, data de criação, fonte. Eu quero colocar isso como constantes, tá? Então vamos criar um ponto H, né? Chamado de global, onde a gente vai jogar algumas constantes globais aqui, certo? Do nosso sistema. E lá a gente vai fazer o seguinte. Ficou meio desorganizadozinho o código aqui, né? Por causa da impressão dessa logomarca. Mas depois a gente tenta dar uma ajeitadazinha aqui, se for possível, certo, gente? Aparentemente não vai dar para a gente ajeitar, porque, infelizmente, para imprimir a logomarca, a gente tem que imprimir dessa forma. Bom, mas vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Olha só, essa versão aqui, que eu coloquei 1.0, ela vai vir de uma variável global que eu vou chamar de, aqui é a versão do shell, tá? Eu vou chamar de kshell version. Kshell version, vou botar um underline aqui. Kshell version, tá? Versão do nosso shell do kernel, tá? Que mais? Autor, eu também vai vir de uma variável global, de uma constante, que eu vou chamar de author. A versão do SO que está aqui, vou botar de SO version. A versão do kernel, também, né, o kshell version. Kshell. Ah, não, aqui é kernel version. Kernel version. E aqui vai ter um date.
date. E mais, tem alguma coisa que a gente possa transformar aqui em a fonte do zero, vai ser source. Mais alguma coisa? Acho que, né? Ok. Bom, então vamos criar aqui kernel. Vamos criar uma cd kernel, um diretório chamado de global. Mkdir global. E aqui, ó, vamos chamar de global.h, tá? Então vamos criar algumas constantes aqui, globais, como essas que a gente utilizou lá no printf da logomarca. Então primeiro eu tenho o author, vou colocar aqui Alexandre. Autor somos todos nós, né? Mas tem que colocar alguém aqui, né? Então Alexandre Franco. Vamos colocar aqui também o SEO version 1.0. Kernel version também 1.0. Cashel version 1.0 e date. Vou mudar para a data de hoje, né? Que é 13/4/2026. Isso aqui tem que estar entre aspas, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma string. Tá faltando mais alguma coisa? Tá faltando aqui. Define source vai ser o do zero. Pronto. Vamos ver se isso aqui está compilando legal. Make clear. Opa. Opa. Ele não achou o source, ele não achou o date. Kernel. Eu acho que eu não dei um include, tá? Kernel /shell k shell.c. Realmente eu não dei um include no global. Global, né? Botei global. Global.h. Agora, make run. Pronto. Então, tudo agora aqui está nas constantes, certo? Tudo aqui, versão, data de criação, fonte, tudo aqui está vindo das constantes. Se a gente quiser alterar, a gente altera as constantes. Estou esquecendo de botar aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa alteraçãozinha aqui. Bom, foi aonde? Aqui. Não, já alterei também. Aqui também está alterado. Perfect. Bom, gente, ó, uma coisinha também que é o seguinte. O TTY Clear,
ele tá com e o set cursor, ele tem um errinho que eu só fui descobrir depois, que é o seguinte, vamos lá. Lá no na nossa biblioteca do TTY. TTY. O TTY Clear. Ó, o set cursor pós, qual é o probleminha aqui? O set cursor pós, ele também tem que alterar o estado da posição x e y do terminal, né? Esse aqui era o erro que a gente que tinha aqui, certo? O clear, vamos lá. O clear tem uma outra coisa antes do clear. Já estamos no clear, vamos fazer aqui, tá? O clear é o seguinte, ó. Eu não seto o cursor. Eu não seto o cursor para 0,0 antes de eu limpar a tela, né? Lembra que quando eu limpei a tela lá num teste, ele limpou só a parte de baixo? Porque ele estava limpando a partir da onde o cursor estava, porque eu não estava alterando o cursor, não estava voltando o cursor para 0, tá? Isso aqui não precisa, porque o próprio set cursor pós, ele já bota em 0, né? Esqueci só de dizer qual era o TTY que eu estou usando. Então, isso aqui não precisa. E aqui eu posso colocar 0,0. Porque o meu set cursor pós já está alterando o TTYX e o TTYY. Certo? Que mais que tinha de detalhezinho aqui? Só para não deixar passar aqui, tá? Então, ó, no Putchar, aqui não tem como fazer. Aqui eu altero o YX. Aqui eu uso o driver Putchar. Poderia usar o TTY7 cursor pós, mas não é necessário. E aí depois eu coloco o cursor no lugar que ele está do TTY. Tá certo, aqui não tem erro. Ok? Então se eu vier aqui vamos lá, kernel barra shell barra cashel.c. Se eu, depois que eu imprimir tudo isso aqui, por exemplo, tá? O reader e o prompt, eu vou imprimir o reader e propositalmente eu vou dar um clear. Será que ele vai limpar corretamente? Vamos ver. Deu um erro. Set curpós em TTYC. Set curpós não, set cursor pós. Linha. Qual é a linha que ele está dando erro? Set cursor pós. TTY. Set cursor pós. Foi no clear, né? Set cursor. Set cursor pós. É aquele tipo de erro para não ficar sem erro. Make run. Olá.
Ele limpou a tela bonitinho aqui. Veja que agora o prompt apareceu lá em cima com a tela limpa, tá? Limpou o reader, limpou tudo. Olha lá. Certo? Beleza. Bom, gente, então vamos deixar agora já tudo preparado para a gente agora fazer o nosso... Já fizemos a cara inicial do nosso shell, né? Só que o nosso shell não é só isso, né? O nosso shell não é só um monte de caractere na tela. Na verdade, o coração do nosso shell, ele é um interpretador de comandos, tá? Então a gente vai ter vários comandos que a gente vai interpretar no shell. E o shell também, ele vai ser aquele cara que vai chamar o loader do kernel para carregar um programa para a memória, tá? Certo? Então, o kernel, além de ele ser um interpretador de arquivo, ele vai ser uma ponte do usuário com o kernel para que o usuário possa carregar um arquivo, verificar quais são os arquivos que estão no meio de armazenamento físico, criar arquivos novos, chamar um compilador, executar, compilar um programa, enfim. O nosso shell, ele é a interface do usuário com o sistema operacional, certo? Óbvio que isso em modo texto, quando a gente for fazer a parte do modo gráfico, nós vamos ter as GUIs, né? As GUIs, que é as interfaces gráficas de usuário. Mas, por enquanto, o nosso shell, que ainda é uma funcionalidade do nosso kernel, ele vai ser um programa à parte. Ele é um grande interpretador de comandos e um grande intermediário aí para fazer com que o nosso kernel carregue os programas e criem os processos para serem executados pelo sistema operacional, tá? Bom, fizemos já a cara do nosso shell e vamos deixar como estava antes aqui, né? A gente tinha feito o reader e o prompt, vamos deixar como está aqui. E a gente finaliza aqui esse vídeo com essa cara inicial aqui do nosso shell, tá? No próximo vídeo a gente já vai começar a fazer um interpretador de comandos do nosso kernel shell versão 1.0, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.